muito agradecido pelo convite, essas palavras generosas. A Karine, minha amiga e colega há tantos anos, e várias pessoas aqui presentes, pelo Javi, pela Liz, a Samantha também, que estão organizando esse nosso encontro hoje à tarde. Eu agradeço muito, me coloco à disposição agora. Vou falar um pouco, eu tenho que me cuidar para não falar demais, porque eu quero também deixar aberto para que a gente discuta algumas questões que eu vou levantar, e tendo sempre em conta, e a minha fala hoje aqui, eu vou cuidar isso, até conversei com a Karine sobre isso, vai ser uma fala muito panorâmica e muito introdutória, né? Muitos de vocês que já me ouviram falar sobre coisas que eu vou falar hoje vão até ficar cansados e aquela sensação do déjà vu. Outros não viram, então eu me obriguei a fazer essa coisa panorâmica, muito introdutória, muito não especializada, mas pretendendo ser bastante provocativa. Então, essas são assim são os pontos cardeais por onde eu vou me movimentar agora de tarde. E tenho que explicar que eu venho, né, mais importante do que currículo, né, essa formação que eu tive, primeiramente dentro da teoria crítica. Eu fui estudar um pouco de filosofia com o pessoal aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da URGS. Fiz várias disciplinas ali, fiz um monte de créditos e tal, mas foi como no sentido muito de formação. E depois, quando eu digo depois, eu estou falando em 1988, 11, vocês não tinham nem nascido, eu acho. Em 1990, eu entrei pelos estudos Foucaultianos. E foram momentos assim, difíceis no início, porque era uma bibliografia rara, poucas traduções, o que havia de original praticamente inacessível para comprar. Obviamente que não havia Google, não havia nem a quem consultar aqui no campo dos estudos Foucaultianos. Mas assim eu me arrisquei, fui e tal, e foi por aí que eu andei desde o início dos anos 90. Desde 88, 89, eu entrei por aí. E depois a comunidade, digamos, de estudiosos, não propriamente de Foucaultianos, mas de estudiosos de Foucault e seus aliados, aquele campo que a gente chama de estudos Foucaultianos, foi crescendo. Hoje é um campo muito forte no Brasil, tem uma produção muito interessante, muito vigorosa, muito variada em muitas universidades brasileiras, então fica mais fácil um pouco. Nessa minha apresentação inicial, eu vou apresentar a vocês, vou botar uma janela, vamos ver se vai funcionar. Eu vou apresentar para vocês eu fiz não sei se vocês estão vendo, eu fiz um pequeno PowerPoint, estão vendo bem? Sim, estamos vendo. Tá bem, tá lá. Escola Básica da Contemporaneidade, que é o ponto de partida, são esses dois anúncios aí. Um deles é aquilo que se chama Portal Foucault et al. Eu digo isso porque esse mesmo PowerPoint que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou hoje mesmo colocar nesse portal. É um portal que eu criei em 2013 para servir de lugar de acesso a eventos, como está ali à direita. Cursos, textos, lançamentos de livros, sites, fotos, filmes, livros, vídeos, teses, dissertações, TCCs também, algumas notícias, tá? Links para livrarias, bibliotecas, ou para sites piratas de livros. Eu mesmo piratei desses sites. Aqui eu não tenho nada pirateado, porque eu não quero confusão com a Polícia Federal. Mas eu indico alguns sites acessíveis, piratas ou não, às vezes são vendáveis ou são textos abertos, no campo dos estudos Foucaultianos e da área, né? E outros também. O interesse está ali, www.michelfoucault.com.br. É claro que é um site, é um portal gratuito.
eu atualizo uma vez por semana, mais ou menos, e ele está aberto para receber contribuições de vocês, quem ainda não está ali, pode, pode me mandar sua tese, dissertação, textos, sugestões, e eu coloco, desde que seja do campo dos estudos Foucaultianos e correlatos, não precisa ser exatamente, claro que não precisa ser exatamente, mas que tenha a ver com essa maneira, digamos assim, diferente, né, de fazer análise social, análise da escola, análise da literatura, análise da psiquiatria, análise do direito, e se convencionou chamar estudos Foucaultianos. E abaixo está o GPCC, que é um grupo de pesquisa em currículo e contemporaneidade, que é justamente um interesse voltado para as questões de como o currículo se organiza na contemporaneidade aqui entendida como, muitos entendem como pós-modernidade. Eu prefiro falar em contemporaneidade. Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar nessa questão. Eu tenho uma reserva cada vez maior com o prefixo pós. Pós-moderno, existe o pós-moderno, existe a pós-modernidade, mas o que muitas vezes as pessoas usam com essa palavra não é propriamente o que seria a contemporaneidade. O tempo presente. Não hoje, mas os últimos 30, talvez, não mais do que 40 anos. E está ligado ao PPG Educação da URGS, ao CNPq, e eu sou o coordenador desse grupo. Esse grupo existe desde 2010, 10 anos agora. E mais abaixo ali está o meu endereço eletrônico, vocês podem me escrever, pedindo coisas, sugestões, enfim. Se vocês quiserem, meu endereço eletrônico está ali, gmail.com. Tá? Então, isso aí serve como base de lançamento. A minha fala hoje, que vai se centrar em 4 itens. Esses 4 itens me foram sugeridos pela Karine. São pensar a escola básica e os desafios contemporâneos para a escola básica, verdades que foram criadas sobre a escola, principais mudanças percebidas nessa passagem da modernidade para a contemporaneidade e os conceitos de resistência e contraconduta. E eu tomei a liberdade, Karine, de acrescentar aquilo que nós estamos estudando agora, que é o conceito de desobediência. Conceito não criado, mas ressignificado por um autor importante, filósofo francês contemporâneo, cara que foi... tem uma coisa interessante, conforme eu vou falando, desculpe, o meu celular vai respondendo que achou na web educação contemporânea. Então, é aquela coisa de ter que desligar, porque ele escuta o que eu estou falando. Bem, então, quem está trabalhando ainda com esse conceito de desobediência é o professor Frédéric Gros, francês, e um dos divulgadores, não vou dizer tradutores não, mas um dos divulgadores e organizadores da obra de Foucault. É um cara muito moço, mas muito ativo, muito produtivo, e foi presidente do centro, chama-se Centre Michel Foucault, em Paris, e onde estão os arquivos da espólio intelectual do filósofo. E ele escreveu esse livro, que é um livro muito dele agora, ele, Frédéric Gros, e se chama Desobedecer. É interessante, é uma pegada nova que vem na esteira do pensamento de Michel Foucault, mas leva adiante Michel Foucault. Bem, pensar a escola básica e os desafios. Eu quero também esclarecer alguns pontos que são básicos, não para dizer o que é educação, o que é educação familiar, o que é a escola, mas como nós podemos compreender a educação, a escola, etc.
E aqui é uma pegada interessante dos estudos não estruturalistas, pós-estruturalistas, se vocês quiserem, é deixar sempre claro que as coisas são aquilo que nós dizemos que elas são. As coisas não são aquilo mesmo que a gente diz, mas são aquilo que nós dizemos que elas são. Por exemplo, essa caneta, quando eu digo a caneta, eu não digo a lapiseira, eu não digo o que ela é, mas eu digo como eu a vejo e o que eu digo sobre ela. Então, é um entendimento da linguagem que atribui sentido e atribui significado. Uma coisa que foi surgir no fim da primeira metade do século XX, lá por 1940, 1950, na década de 40 em diante, surge um movimento que se chama virada linguística, que vai entender a linguagem nesse sentido que eu estou dando aqui. Quer dizer, eu não vou dizer que é a educação. A educação, ou eu vou dizer o que é mesmo a educação. Eu vou dizer o que é a educação na minha perspectiva, na perspectiva de Foucault, na perspectiva de Deleuze, na perspectiva de Hort, na perspectiva desses caras pós-estruturalistas. Talvez melhor, não estruturalistas. Então, entender a educação como um triplo movimento de acolher quem chega, acolher o recém-nascido. Nós educamos a criança. Ele chega, ele é um estrangeiro. Acolhimento ao estrangeiro. Acolhimento daqueles, ou a aqueles, que não estavam aqui e que nós queremos colocar no nosso meio. Acolher tem a mesma raiz linguística, a mesma raiz etimológica de colher. Nós pegamos para nós. É a mesma raiz de colo. Isso é muito interessante. Dar colo. Quem dar colo, acolhe. E aí tem uma pegada mais interessante que irrita muita gente. Eu sei que irrita, mas dar colo, segundo uma filósofa importantíssima, que foi Hannah Arendt, uma marxista, filósofa e aluna e companheira durante um tempo de Heidegger, nas décadas de 30 e 40 em Berlim, a Hannah Arendt dizia que a educação é um processo de dar colo. E o mesmo radical câmbio, né, nas línguas europeias, dar colo. E dar colo significa colonizar. E a mesma raiz colônia, colonial, colonizar, é a mesma raiz do acolher, colher. O colono é aquele que acolhe uma terra nova, novo ambiente, e que colhe dessa nova terra, desse novo ambiente, o colono colhe o seu sustento e colhe a planta. Então, está tudo no mesmo que se chama, né? No mesmo espaço semântico de colonizar. Portanto, para uma filósofa como Hannah Arendt, e para mim, e para muitos outros, a educação é um processo de colonização. Ora, isso vai totalmente na contramão de um pensamento que está na moda agora, por exemplo, de Bembe, né? Ainda continua muito na moda, e um cara por exemplo, Boaventura de Sousa Santos, ou mesmo de Paulo Freire. Não interessa para a área, não interessaria para ela se estivesse viva, não interessa para esse tipo de estudo que eu faço, esses autores que me interessam, não interessa para nós entrar em debate com eles. Tudo bem, acho que educar é descolonizar. Paciência, pode achar o que quiser. Nós entendemos, e eu entendo, a educação como um processo de colonização. Tendo claro, absolutamente claro, que a colonização aqui
não significa subjugar o outro, não significa explorar o outro, não significa se colocar acima do outro, mas é trazer o outro para o meu meio. Nesse sentido, então, a educação acolhendo, ela acolhe o outro e torna esse outro um sujeito. A educação moderna vai transformar esse indivíduo num sujeito, né? Vai subjetivar a educação como processo de subjetivação, de torná-lo como eu, um sujeito. Tendo muito claro sempre que há um equilíbrio muito instável entre autonomia, eu sou um sujeito autônomo, mas eu não sou completamente autônomo. Então, eu sou também um sujeito heterônomo. Não existe, por si só, uma educação para a pura autonomia. Não existe, dentro da virada linguística, dentro dos estudos Foucaultianos, dentro de autores como Sloterdijk, se vocês quiserem, por exemplo, né? Ou tão diferentes quanto Sloterdijk, ou quanto Deleuze, ou quanto Guattari, ou quanto Derrida, não existe a possibilidade de uma autonomia plena. Autonomia plena me colocaria fora das comunidades de linguagem. Isso é uma impossibilidade. Só o louco poderia, nos seus acessos de loucura, se tornar um autônomo. E aí nós vamos chamá-lo de louco. Portanto, o sujeito ele está sempre enredado nesse entendimento. Isso tem que entender, tem que compreender, para compreender o papel da escola básica. O papel da escola básica é enredar essas crianças numa rede que está para além da família, o que faz uma diferença entre educação familiar e educação escolar. A educação escolar ela é uma invenção moderna. A educação escolar, assim como nós a compreendemos, a educação para todos, etc., é uma educação, é uma prática, é um processo social generalizado somente a partir do século XVII e se intensifica no século XVIII na Europa. Eu vejo, nós chamamos de escola, se vocês quiserem, escola moderna, que é esse acolhimento e essa subjetivação, tornar a criança um sujeito, é algo bastante recente, e é preciso ter esse olhar histórico para compreender onde nós estamos hoje e o que está se transformando hoje. E também para a preparação. Preparação para quê? Para aquele nosso mundo. Para o mundo onde nós estamos e que acolhemos. É o mundo do trabalho, é preparação para o trabalho. É o mundo da violência, é preparação para a violência, dependendo de como eu educo. É uma preparação para o negacionismo? Pode ser. Pode ser. Então, está nas mãos da escola, ou da educação escolar, se vocês quiserem, a possibilidade de nós criarmos um acolhimento para o bem, por exemplo. A educação, por si só, não é nem boa nem ruim. Nós falamos, por exemplo, em educação stalinista, que foi uma educação profundamente cerceadora, profundamente convergente, profundamente ideológica, assim como foi a educação nazifascista, um pouco na Itália e muito na Alemanha, nos anos 20 e 30, e são processos educativos. Se nós quisermos, para o mal. Eu quero. Eu entendo que é para o mal, para uma infelicidade. Um pouco daqueles que são educados e dos outros, outros quais essa educação se colocou, seja a educação stalinista, seja a educação nazifascista. Então, isso eu ressignifico de uma forma assim, muito radical e muito antipática para várias pessoas. Tem pessoas que se incomodam muito com isso
e que se sentem inseguras ao fazer essa virada, que eu diria que é uma virada pedagógica mesmo. E aí, entender a escola como um conjunto de máquinas. Por isso, uma maquinaria. Maquinaria é o coletivo, a palavra coletivo para máquinas. A escola como um conjunto de máquinas. Uma das máquinas, por exemplo, é a espacialização das crianças, dos jovens. A outra máquina é o currículo. A outra máquina são os rituais, rituais escolares, de tempo, de espaço, do que pode, do que não pode, das interdições e das permissões. Tá? Então, a escola é uma maquinaria. A escola não tem nada de sagrado. A escola fabrica subjetividade, acolhe, fabrica subjetividades e prepara. Pode ser preparação para o trabalho, pode ser preparação para o ócio, pode ser aquilo que nós fizermos na escola. Portanto, a escola é muito mais plástica, muito mais maleável do que pode parecer a uma primeira vista. E, além da escola, nós temos as outras maquinarias de integração, porque essa maquinaria chamada escola, esse conjunto de máquinas, que nós chamamos de escola, tá? Que tem programação, tem desenvolvimento das coisas, tem prática, depois tem avaliação, depois tem rituais, depois tem passagens, depois tem certificação. Todo esse conjunto de máquinas acontecem para preparar um tipo de sujeito integrado. Mas existem outras máquinas de integração social. Por exemplo, quando a escola falha, nós temos a prisão, temos os quartéis, e mesmo que ela não falhe, ela não chegue a falhar, nós temos esses outros locais, que são locais como a escola, mas com outros objetivos, variados, mas um objetivo é comum a todas elas, a todas essas maquinarias, que é a integração social dos indivíduos, a transformação desses indivíduos em sujeitos. Então, temos as prisões, os hospícios, os seminários, os quartéis, as fábricas e outros, os clubes, hoje muito os condomínios fechados, que são verdadeiras maquinarias, praticam verdadeiras maquinarias de integração daqueles que não estavam lá. Eles são incluídos a um processo de inclusão, necessária inclusão, necessária para funcionar como maquinaria de integração social. E essa inclusão significa a combinação entre acolhimento, mudança do sujeito, e se não era sujeito ainda, porque é criança pequena, vai ser transformada em sujeito. Vocês podem depois desenvolver o que significa ser sujeito, a modernidade, o que é esse sujeito que a modernidade inventou? É o sujeito. E a preparação para esse mundo onde ele entra. Então, pensar a escola básica com esses desafios. Né? São esses desafios que nós temos para pensar e para ressignificar a escola básica. Verdades que foram criadas sobre a escola. Nessa perspectiva que eu estou trabalhando há muitos anos, e que vários de vocês trabalham, muitos de nós trabalhamos, nós vemos essas palavras que estão aqui, essas expressões, não como naturais, mas como invenções, verdades que foram criadas. As verdades nesse sentido, nessa perspectiva que nós trabalhamos, não são verdades do mundo, não são próprias do mundo. São verdades que nós colocamos no mundo. Verdades nós criamos. É uma pegada que é bem anterior a Foucault, claro. Aliás, tem muitas coisas que eu estou falando aqui que são criações Foucaultianas, mas muitas que não são. Ou foram criadas antes dele, bem antes até, e outras posteriormente. Então, não tem como a gente estudar cada caso desse, e vocês, como grupo de pesquisa, que vão se virar para fazer isso. Mas eu trouxe assim, uma panorâmica a minha fala, eu juntei tudo, né? As coisas
Tudo não, né? Nunca se junta tudo. As coisas que eu considero muito importantes, e são, aqui no caso, as verdades que foram criadas sobre a escola. Por exemplo, que a escola é um lugar de liberdade. Sim. E não. E não. O que é liberdade? A liberdade não é um lugar onde nós entramos e lá ficamos para fazer tudo. A liberdade, na verdade, para nós, constitui-se como atos de libertação e sempre reativados. A liberdade tem que ser sempre reativada. Eu que estou agora falando com vocês aqui, eu estou me conduzindo e conduzindo vocês sem liberdade. Nós não temos liberdade. Bom, agora eu vou tocar um pouco de violão. Não, não tens essa liberdade para fazer isso. Tu não tens a liberdade, né, um pouquinho antes de começarmos, alguns estavam comentando, a liberdade de desligar a câmera. Não, agora está combinado, por exemplo, que ninguém vai desligar a sua câmera. Deve até desligar o som. Não, mas eu estou com vontade de deixar o som ligado e ficar assobiando. Não pode fazer isso. Então, esse endeusamento da liberdade fica totalmente o endeusamento comprometido nessa visão que eu estou discutindo com vocês. Não tem novidade para vocês. Lembro de novo, eu estou fazendo aqui uma recapitulação de coisas que talvez todos e todas vocês já saibam e conheçam. Uma outra, autonomia. Educar para autonomia, é menos, né? A gente promete uma autonomia, mas essa autonomia não se realiza. Nós somos uma combinação de autonomias e heteronomias. Nós somos autônomos e heterônomos. Porque o autônomo mesmo teria qualquer liberdade. E não existe qualquer liberdade. Por exemplo, eu tenho liberdade de não usar máscaras. Não vou usar máscara. Eu tenho liberdade. Não, tu não tens essa liberdade. Não tens essa autonomia. Porque há um contrato social de que tu não tens direito de infectar outro. E se tu te infectares, tu vais não só representar um custo do Estado, ou seja, dos outros contribuintes, como tu ainda vais ocupar espaços físicos de outros que se cuidam e não deveriam se infectar. Então, tu não tens essa autonomia. Portanto, não tens essa liberdade. É uma distorção maldosa, maliciosa, de pessoas que dizem, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é. Não é. Em vida social, muito menos em sociedades complexas, como a nossa, extremamente complexas, tu não tens essa liberdade. Mas não tens mesmo. Preparo para o trabalho. Não, a escola está aí para preparar para o trabalho. Sim e não. E não. Não é uma verdade absoluta. Não está carimbado na escola a necessidade de preparar para o trabalho. Não está. Pode estar preparado para o prazer, para a curtição, para o ócio, para o pensamento livre, e não necessariamente para o trabalho. Não estou dizendo que ela não deva preparar para o trabalho. Estou dizendo que ela não necessita, por princípio, preparar para o trabalho. Uma outra verdade, nem todos são escolarizáveis. É outra bobagem, né? Todos são escolarizáveis. Todos são incluíveis. É, de incluir, né? Todos são passíveis de inclusão. Todos são escolarizados. Todos são. Igualdade ou diferença? Igualdades ou diferença? Não. A palavra diferença tem o seu antônimo na mesmidade. O antônimo de diferença é mesmidade. Então, nós podemos ser diferentes e iguais, porque o antônimo de igualdade é desigualdade. A palavra igualdade remete a direitos, deveres, estar no mundo, sociedade, os outros. A isso se refere a palavra igualdade. A diferença, como diria Deleuze, como disse Deleuze, é indefinível, porque a diferença é ponto. Essa frase é muito boa. Não se diz
A diferença é isso ou aquilo. Não. A diferença é. A diferença é. Não precisa o complemento nominal. Não precisa. Porque tudo é diferença. Tudo é diferença. E só nós tornamos algumas coisas mesmas para facilitar. Para facilitar o pensamento. Porque tudo é diferença. O mundo é pura diferença. Também de Deleuze. Mas não só dele. Depois dele, muitos anos. Filosofias da diferença, elas assumem, as filosofias da diferença, ou das diferenças, assumem que a diferença é uma questão de lógica muito importante. Uma verdade foi criada sobre a escola, é a diferença entre necessidade e suficiência. Nem todos necessários são suficientes. Uma coisa que a pedagogia está profundamente equivocada quando diz, aquelas pedagogas dizem que é necessário alfabetizar, porque pela alfabetização nós desideologizamos, nós mostramos o mundo. Pela alfabetização nós lemos melhor o mundo. E o mundo será melhor. Esse é um equívoco de lógica elementar e muito grave, porque tudo isso é necessário. Todas são condições necessárias, porque isso é o ser alfabetizado para ler o mundo e, por isso, atingir níveis melhores de vida, por exemplo, ou de liberdade. É verdade, mas não basta isso. Não basta. Portanto, não é suficiente. Então, um princípio muito interessante é essa confusão interessante e maligno, essa confusão entre necessidade e suficiência. Digamos assim, a escama vai por um lado, mas não volta de lá. Quando volta de lá, ela tranca. Isso é necessário. Ok, então vamos. Não, ainda não é suficiente. Precisamos mais. Precisamos, por exemplo, precisamos igualdade econômica ou igualdade de acesso, igualdades sociais. São também elementos que entram numa equação de melhorar o mundo. Não basta ler, escrever, ser alfabetizado e nem ser bem informado. Então, eu considero assim lamentável que uma boa parte dos leitores, uma boa parte, pela minha experiência, dos leitores, por exemplo, de Paulo Freire, pensem que ele tenha dito e ele não disse, que o que é necessário é suficiente. Não, é necessário, mas há mais a fazer. Há muito mais a fazer. E a escola é um campo de todos? Não, ela não é um campo de todos, mas deveria ser. Mas deveria ser, para acolher, para fazer aquilo que a educação familiar não faz. A educação familiar educa dentro de uma esfera, que é a esfera da família ou das famílias. Ou daquela família, daquelas famílias que frequentam a mesma igreja, que frequentam o mesmo clube, ou que vivem no mesmo condomínio. Agora, isso não é educar, não é um acolhimento social. Portanto, a escola é um campo de todos. Portanto, nós estamos aqui trabalhando em defesa da escola. Não porque a escola simplesmente vai produzir melhores trabalhadores, ou vai produzir mais inclusão, porque eticamente é melhor. Não, não. Tudo isso é verdade também. Tá? Mas não é esse o ponto. A escola tem que ser incluir, tem que ir a todos, tem que ser inclusiva de todos, para que todos vibrem numa mesma frequência, em harmônicos, para quem conhece física, em harmônicos que compatíveis num todo social. Sem o que vai dar o que está dando hoje no Brasil, por exemplo. Esses encontros entre um tipo de governante e outros governados e outros governantes.
Dentro disso aí, eu costumo ah, elencar o que eu chamo de 7 pragas da pedagogia moderna. Um livro produzido lá na UBRA, há muitos anos isso, quando eu trabalhei lá, eu escrevi um artigo e explorava um pouco isso. Estou para levar isso adiante há muito tempo e não levei até agora. Então, as 7 pragas que eu tiro lá do Velho Testamento, principalmente, né, das minhas leituras bíblicas, não foram poucas até agora, e retiro lá do primeiro livro do Velho Testamento, que é o livro que inspira o pensamento judaico e o pensamento cristão, né? É o Gênesis, onde estão ali as bases desses ismos. Eu sempre desconfio dos ismos, porque o ismo significa uma bolha que encerra um tipo de pensamento que se pretende, que se quer, que se autoriza a estar acima dos outros, a ser melhor que os outros. O ismo, antipaulismos, no latim, ah, tem a ver com isso. Tem a ver com essa noção de formar uma tribo. Transcendentalismo, dizer que existe aquela coisa do guarda-chuva, né? Do amplo guarda-chuva que Platão trabalhou na filosofia e os judeus trabalharam na religião. Existe uma transcendência acima de nós, que transcende, está acima de todos nós. Podemos dar o nome de Deus, podemos dar o nome de outro mundo, podemos dar o nome de mundo das ideias perfeitas, como fez Platão, o mundo onde está Alá, como fazem os islâmicos. E existe um desígnio, existe uma finalidade, né, que alguns chamam de teleológica, não é teológica, teleológica, de realidade que está lá. Há sempre uma promessa de catástrofe, está tudo muito ruim. Todo bom professor está sempre na beira do abismo. Ele sempre tem que denunciar alguma coisa. Isso é muito bom e é muito ruim. Trava. As 7 pragas, no meu entendimento, travam o futuro, travam o pensar livre, travam a ousadia de pensar adiante. Não, vai tudo terminar, então nós temos que denunciar, a culpa é toda de não sei de quem, então sempre tem o culpado da vez. Aliás, isso é absolutamente judaico-cristão. Culpado. Temos que achar o culpado. O salvacionismo, por aqui, será salvo. Eu me anuncio o pedagogo, a pedagoga, o autor, o Papa, o livro, a Torá, a Bíblia, até o Santo Cristão se anuncia como Salvador. Ou os políticos, os bons políticos demagogos, nós tivemos muitos políticos salvacionistas. Esse mesmo presidente que nós temos agora aí, ele tomou a si a imagem do salvacionismo, de salvar a pátria livre do comunismo. Assim como o Lula tomou a si o salvacionismo de um país, salvar esse país do capitalismo de selvagem, coisas desse tipo. Então, o salvacionismo impregna o pensamento ocidental. Uma coisa que está no Trump e está no Joe Biden. Está neles. É deles. O prometeísmo promete. A escola como prometendo. Quem me seguir se salvará. Quem me seguir chegará na terra prometida. Quem me seguir pecará menos, etc. O prescritivismo, que das suas modalidades modernas se chama metodologismo e reducionismo, duas operações feitas filosoficamente por Descartes, mas inspirado no prescritivismo judaico-cristão. Existem fórmulas que prescrevem. Mais do que o judaico-cristão,
prescritivismo islâmico, por exemplo. Eu que gosto de educação e tudo de religiões, é uma religião comparada, né? Muito interessante ver o acento que algumas religiões botam no prescritivismo. Por exemplo, uma leitura ocidental do Zen budismo faz essa monstruosidade que é transformar o budismo em uma religião prescritivista. E ela não é. Né? Prescritivismo a favor da natureza, um prescritivismo a favor do vegano, da alimentação vegana, os mitos, né? Essa coisa que é uma leitura ocidental, uma leitura bem estranha, e tem livros escritos sobre isso, muito interessantes, e eu ainda vou ter algum tempo na minha vida para entrar por aí. O prescritivismo nas religiões ocidentais e no Oriente Médio, e o prescritivismo que não existe, por exemplo, o taoísmo, né, que eu estudei uma época. O taoísmo não é prescritivo. Ele não diz deves. Não tem não há esse verbo no Tao Te Ching. E o messianismo. Isso os pedagogos e as pedagogas gostam muito de eleger um Messias. E, às vezes, né, Messias é atribuído, o messianismo é atribuído a pessoas que não queriam ser Messias. Né? Nietzsche, o Foucault, não tinham nada de Messias. Pelo contrário, deixe para trás, me abandone, vamos para adiante. Eu não vou viver sempre. Minhas ideias são tratadas e localizadas. Isso é Foucault falando. Mas são transformados em Messias. Então, isso, o mundo da pedagogia gosta muito. Messias. Bota o Messias embaixo do braço e vamos ver o que Piaget disse. Vamos ver o que Vygotsky disse. Vamos ver o que Paulo Freire disse sobre isso. Ou sobre travam o pensamento, travam a liberdade. Principais mudanças percebidas, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque eu peguei uma coleção, né, de imagens que tipificam, digamos assim, as mudanças de hoje que afetam a escola, a escolarização, a escolaridade das crianças, que afetam as crianças mesmo antes de chegar à escola. Por exemplo, eu peguei 5 elementos aí: espetacularização, endividamento, presentificação, judicialização e mercadorização da vida. Espetacularização, botei sempre entre parênteses ali os caras que ou que criaram a expressão ou que trabalharam, na minha leitura, de maneira melhor para a educação. Nem todos são educadores. Espetacularização foi um estudo primeiramente feito por Guy Debord, um intelectual francês, marxista, dos 4 costados, muito bom, muito sério, porque ele consegue botar Marx em meados do século XX, consegue fazer um adornamento do pensamento de Marx, coisa que uma boa parte dos nossos amigos e colegas marxistas não consegue, segundo Marx, no século XIX. A performatividade, o mundo como espetáculo. O mundo é um espetáculo. Todo mundo tem que ter a sua self, a sua melhor self, a sua melhor exibição numa rede, ou numa aula, ou na rua, ou no seu corpo, nos seus adereços do corpo. É um espetáculo. Tem um livro muito bom, que passa muito pela educação, eu sempre gosto de citar, de uma amiga nossa, uma colega, uma pessoa muito especial, né? E escreveu, entre outras coisas, o Show do Eu. Né? Todos temos que ser o show do eu. Né? Eu sou o meu show e me apresento para vocês como show do eu. Probatividade, o Stephen Ball, que esteve aqui 3 ou 4 vezes, um autor dos Estados Unidos, que trabalha muito bem
com esse conceito de performatividade. Não só nós nos espetaculalizamos, mas nós temos performance, exigido uma performance e uma performance virtuosa, que é o virtuosismo, ouvir. Vocês encontrarão textos sobre essas coisas aí, é só botar umas máquinas de busca lá no portal Foucault. Me lembrando disso porque um orientando meu, o Jairo, ele fez a tese de doutorado dele sobre o virtuosismo na educação técnica. E ele estudou o caso lá do escola Pausano, o nome é em Novo Hamburgo, Pausano e Vieira da Cunha. O virtuosismo pedagógico. Paulo Virno é um autor italiano. O endividamento, vivemos uma sociedade endividada, agônica e trágica. Então, tem Gilles Deleuze, tem Maurício de Lazarato. Maurício de Lazarato tem livros, é o homem endividado. Está traduzido para o português. E dá sempre aquela sensação de incompletude. Nós estamos sempre em dívida com os outros e com nós mesmos. Essa é uma sombra na nossa vida. Esse endividamento é financeiro, é afetivo, de todo tipo. Né? Sempre devendo um telefonema para alguém, um texto, uma resposta, uma visita, enfim. Eu me sinto endividado permanentemente. Um assombro. Eu disse é trágico. A presentificação, de Paul Virilio, que é um autor muito importante também, amigo francês, a presentificação, que alguns chamam de presentismo, que é uma boa palavra também, é aquela sensação de ver o tempo como se fosse um agora. Tempo é um agora. Isso, para nós que trabalhamos com educação, é muito complicado, porque a presentificação destrói a autoridade. Porque é tudo como se fosse dado de uma hora para outra. Ninguém quer saber, ninguém está a fim de compreender a caminhada que o aluno fez, ou o aluno não quer ver a caminhada que o professor fez para chegar onde chegou. Quer dizer, não interessa o processo, interessa o aqui e o agora. Há tempo, uma colega nossa, que trabalha muito bem com essas coisas, trabalhou comigo durante muito tempo, a Carla Saraiva, ela tem a expressão pontilhismo. O tempo é todo pontilhado. Uma sucessão de instantes de agora e só pessoas mais inteligentes, mais sensíveis, mais preocupadas, são capazes de ligar esses diferentes instantes e fazer uma narrativa. Esses tempos eu fui a um filme que, para mim, foi o exemplo no cinema da presentificação. Foi Batman Lego. Eu levei meu neto. No tempo ainda, um pouquinho antes, um pouquinho antes da Covid, eu ainda ia uma ou duas vezes por mês ao cinema com ele, de noite. Meu neto hoje tem 12, 13 anos. E faz 2 anos que eu fui ver Batman Lego. E, para mim, o filme não tinha uma sequência, né? Ele não tem uma sequência. Não tem uma sequência, não há uma condução, né? Não há um nexo entre diferentes. Há só uma explosão a cada 3, 5 minutos, alguma coisa que acontece. Alguém mata alguém fere outro, alguém sai voando. Batman Lego é isso. Não existe um projeto, não existe um enredo. Virou o filme e disse para mim, vô, que filme bom, né? Eu achei horrível. Claro, eu concordei com ele, porque ele é um menino que está no tempo de uma sucessão de instantes. É isso que interessa para ele. Se vocês quiserem, nós temos um bom exemplo no clipe. O clipe musical é uma sucessão de instantes. E as coisas vão acontecendo, aquilo é zapeado de imagem para imagem, sem um fio condutor.
resultado do presentismo, da presentificação. Consequentemente, azar, eu não uso máscara porque se infectar, infectou. A judicialização é, o exercício, usar uma expressão de Michel Foucault, do fascismo nossos de cada dia, as coisas que nos assombram e nos perseguem. Tudo está debaixo do juiz, de, de um parecer judicial. Eu seja o juiz, tudo está sob julgamento. Sob júdice, sob julgamento. Todo mundo se arvora o direito de julgar os outros. E a mercadorização da vida humana, dois autores da maior importância, que são Theodor Schultz e Gary Becker, tudo se reduz a valor de troca. Se não tem valor de troca, não tem valor. Não é valor. Não vale pela estética, pela ética, pelo amor, pela camaradagem, pelo coleguismo, pela sintonia e pelas afetividades eletivas. Eu elejo meus afetos, mas eu não interesso, não há troca. Não é isso, não é isso que está em jogo. Não. Muitas vezes, ou quase sempre, eu não fico esperando esses afetos específicos. Quando isso acontece, eu fico muito feliz, fico muito alimentado, fico muito acreditando naquele ou naquela que foi objeto do meu afeto. Mas isso cada vez desaparece mais e mais na vida contemporânea. Há todo um vocabulário novo que eu não vou nem passar para vocês, né? Quer dizer, espetáculo, publicização, performance, tudo é desafio, superação, atitude, proatividade, resiliência. Né? A comunidade cada vez parece mais importante que a sociedade. O jogo da inclusão e da inexclusão. O público fica igual ao privado. Né? Esses políticos, hoje ainda deu mais uma notícia, né? Desse senador que botou dinheiro nas suas roupas íntimas, e agora surgiu um outro, tem mais um outro, apareceu outro, tem mais um outro que fez isso. Eles não veem problema nisso. O público e o privado se confundem e abre uma justificativa para a corrupção. O conceito de infância roubada, adolescência crônica e adultez não realizada são três conceitos trabalhados por um colega nosso, muito potente, ele, muito bom, parece o professor Mariano Nanadores, de Buenos Aires. Já traduzi livros dele no Brasil, enfim, já esteve várias vezes aqui, muitas vezes aqui, e trabalha em Buenos Aires, e ele tem, entre outras criações, ele tem esses conceitos. Mariano fez doutorado sobre infância e Michel Foucault na Universidade de Campinas. Pensador educacional muito bom, grande especialista em comênios. Eu sou publicitário, propagandista do Mariano Nanadores. Bom, por exemplo, nós estamos enfrentando cada vez mais, você sabe melhor que eu, crescimento e banalização da violência. Aí eu peguei umas chargezinhas, meio infantis, mas boas. E saudade do tempo que eles só traziam canivete. Li ali, soldado dando um tiro de canhão na IOU da professora. Crescimento e banalização e até celebração da miséria. Miséria celebrada como algo positivo. Em programas do Dia do Professor, né? Como a professora trabalha com dificuldades e como isso é bonito e como isso é desafiador e, portanto, se espera que todos os professores aceitem as condições e banalizem as condições precárias do seu trabalho, dos seus alunos, Aí é uma sala de aula.
um acesso diferencial às novas tecnologias da telemática, telemática como uma combinação entre teleprocessamento e informática. E essa eu gosto muito desse chave. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Ensinar para a criança que há um processo de nascimento, crescimento, para chegar onde ela chegou, é muito mais complexo, muito mais difícil do que baixar pela internet na hora. Aqui, uma fotografia sobre a miséria, duas crianças fazendo um selfie, um chinelinho de dedo. Eu acho muito candentes, muito expressivas essas imagens. A falta de foco nos papéis a serem desempenhados pela escola, que é uma adaptação que eu fiz a partir da defesa da escola, do Ian Machelen, do Simon. Escola a partir dos 4 anos. Isso eu vi durante muito tempo, a defesa da escola a partir dos 4 anos. O que tu aprendeu hoje? Merenda. A escola, perdendo o que eu chamo de foco, seus papéis, foco. Não que ela não vá alimentar, não que a escola não vá dar saúde, não que a escola não vá vacinar, mas não é o foco da educação escolar. O risco é transformar essas coisas em foco. E aí, aprender é um detalhe, passa a ser um detalhe, infelizmente. A globalização heterogênea e diferenciadora, há uma globalização? Sim, há uma globalização, mas ela não é igual para todos. Para todos. Ela é heterogênea e, com isso, ela diferencia. Então, temos ali o José Saramago dizendo que a globalização é um totalitarismo. Totalitarismo que não precisa nem de camisas verdes, né, que são os fascistas, nem castanhas, né, que são também os fascistas camisa verde e os camisa castanha, e nem suástica dos nazistas. São os ricos que governam e os pobres vivem como podem. É uma frase do Saramago, e uma festa da globalização, que diz muito aqui embaixo, bem-vindo ao mundo globalizado. E aí 3 pessoas, um operário, um cara pobre ali, mal vestido, pés descalços, uma mulher humilde atrás, e o guarda dizendo, pela entrada de serviço. Tá, você vai participar da globalização, mas pela entrada de serviço. O desencaixe, que é outro grande risco que eu acho que nós temos, e é o desencaixe entre o mundo social e o mundo escolar, profundo desencaixe. E aí, né, temos uma alegoria aqui. Eu consegui dar uma mínima ideia. À esquerda, acima, uma sala tradicional, quadriculada, né, filas e colunas, e abaixo, uma sala em disposição circular, semicircular, e a complicação que é hoje à direita, o mundo contemporâneo, numa cidade onde há um nó, praticamente, na locomoção, no transporte coletivo. Um fragmento para pensar que eu gostei muito, eu tirei faz muitos anos que eu tirei, traduzi, isso é uma tradução minha, um cara do Herald Tribune. Nós estávamos nessa época em Portugal e eu tinha acesso a um jornal chamado Herald Tribune e um jornalista, professor, eu passei os olhos, vi isso aí e gostei muito, chamado John Rogers. Para pensar, toda manhã, por mais de 300 dias por ano, os alunos chegavam à escola de elite sul-coreana e está morando na Coreia do Sul. Um dia eu ensinava inglês, chegava às 7h40. Os professores e tutores infantis os esperavam na entrada para verificar seus cabelos, comprimento e estilo. Permanente e tintura eram proibidos. Em uniformes, camisetas para dentro, saia na altura dos joelhos e sapatos formais. Depois eles subiam as escadas para suas salas, onde esfregavam o chão, escovavam as mesas, limpavam as janelas e jogavam o lixo fora.
A jornada escolar começava às 8 horas. Eles chegavam 20 minutos antes para isso. Tinha um intervalo de 10 minutos, uma pausa para o almoço de 50 minutos e 1 hora para o jantar às 17 horas. Era essa escola na Coreia do Sul, onde ele trabalhava. Eu trago isso não para celebrar como um grande, digamos, uma grande jornada escolar, ou como se isso fosse melhor do que as nossas, mas para mostrar que a escola está inserida sempre, sempre, e não pode ser diferente, para acolher dentro de um espaço maior que já está acolhido, que já funciona assim ou assado. Então, qualquer programa, qualquer política educacional, qualquer política curricular, qualquer dinheiro que se ponha em formação de professores, se ponha nas escolas, em recursos, pode, a condição necessária, mas não será jamais suficiente para nós mudarmos as nossas escolas para uma escola como essa na Coreia do Sul. Porque aí há outra pegada. Vocês podem imaginar o que é pais e mães de crianças de classe média ficarem sabendo que as crianças têm que limpar a sala antes de começar uma aula. Uma sala que pode ter sido sujada por outros, ou que tem que usar o uniforme, ou que as saias têm que estar acima, na altura dos joelhos. Não posso usar tênis, esfregar o chão, escovar as mesas, limpava as janelas, jogava o lixo fora. Quer dizer, em outras palavras, engenharia social, engenharia escolar, engenharia pedagógica, engenharia curricular, essas engenharias são condições necessárias para mudar a escola, para mudar as nossas vidas, para mudar os nossos professores. São condições necessárias, mas não são suficientes, porque fazer coisas assim jamais vão funcionar num ambiente cultural como o nosso. Então, inventar outras formas de conviver na escola, de conviver entre nós. Eu participei de uma banca, professor titular, há 2 dias atrás, a Universidade Federal do Paraná, onde uma colega nossa, professora, alguns conhecem, a professora Maria Rita de Assis César, uma líder feminista muito competente, muito combativa e muito ativista e pouco militante, faço essa diferença, mas que tem produzido coisas muito importantes, inclusive com o pessoal daqui, da minha universidade. Ali apareceu um comentário durante a arguição da Maria Rita, comentário feito por uma colega da banca também, e ela disse, mas como esse autor produziu coisa? A gente devia se espelhar dele. Estou de acordo. Sei que não é suficiente. Sei que não é suficiente. Sei que eu vivo num país que tem outras demandas que aquele autor não tinha, que eu tenho uma família que tem outras demandas, que não simplesmente me demandam, mas que eu quero ser demandado. Eu sei de todas essas condições e outras e circunstâncias, de modo que é muito bonito e é bom, e é bom que seja assim. Nós pegamos modelos melhores, otimistas, e tentemos estudá-los e ver como podemos chegar lá. Mas condição necessária não é condição. Então, isso serve também para nos tranquilizar um pouco. O que eu faço, e até hoje fiz tanto menos quanto esses outros autores que são tão produtivos, tão inventivos. Então, do material, sim. Aqui mais um pouco. Ainda mais um pouco? Ai, meu Deus. 4:10. Posso ir um pouco mais? Claro, fica à vontade. Um pouquinho mais. Tem que dar tempo para você. Grandes dilemas a enfrentar ainda. 20 minutos, quem sabe, Alfredo? Oi? 20 minutos, meia hora, fica à vontade. Menos.
15, Tá ótimo. máximo. Tá. Um grande dilema a enfrentar hoje é o elogio, não o elogio da diferença, mas o elogio exacerbado. Aquilo que muitos fazem, que vale tudo, porque tudo é diferença. Por exemplo, a minha leitura, e aí começa o desastre, a minha leitura de Comênios, a minha leitura de Paulo Freire, porque cada um lê de um jeito e vale qualquer coisa. Esse vale tudo, se chama vale tudo epistemológico, é um grande problema, porque isso leva à solidão, cada um está na sua, e leva à ausência, na flecha da direita, de discernimento, de separação. Torna cada um de nós incapazes, faltantes, de formar e expressar um juízo, de formar senso crítico e de ter clareza sobre os cenários da vida cotidiana. Tudo é diferença, então quem usa máscara usa, quem não usa, que não use. Bom, isso é de uma estupidez grosseira, em termos éticos e em termos epistemológicos. E é um dilema muito grande que temos a enfrentar em amplos setores, eu diria até mais das chamadas classes médias e classes médias altas. Alta eu não sei porque eu não conheço ninguém, mas médias e médias altas a gente mais ou menos identifica. Eu acho que aí situam-se um dos grandes problemas, situa-se um dos grandes problemas, que é o vale tudo, porque somos diferentes. Somos diferentes de classe, somos diferentes da modo de pensar, do modo de viver, e, e pronto, e pronto. E tenho o direito de ser como eu sou. Aqui é um filme, talvez vocês conheçam, eu não sei se. Ah, deixa eu ver se vai passar. A indiscriminação. Vocês estão me escutando de novo?
Sim, perfeitamente. Escutaram a música, não? Não, só o vídeo. Só o vídeo, tá. Tinha uma musiquinha no fundo, mas não precisa. O vídeo diz muito. Aqui, a indiscriminação vale tudo. Não é feita uma discriminação, uma separação, uma diferenciação. É chamada discriminação indiscriminada. É um efeito da normalização ampla, geral, de restrita e infinita. Todos são, em alguma medida, anormais. A norma é voraz e a normalidade é assintótica. E aí isso leva ao que se chama judicialização da sociedade. Todos estão expostos ao juízo alheio. Aqui as flechas ficaram um pouquinho ruins, mas a escola moderna é uma escola promotora da mesmidade. E a escola contemporânea se declara promotora da diferença. Então, a escola moderna não reconhece a diferença. Quer tornar todos o mesmo. Enquanto que a escola contemporânea promove a própria diferença. Na escola moderna, o diferente é o problema. Nós temos que deformar o diferente para torná-lo igual aos mesmos, aos outros. Enquanto que na contemporaneidade o mesmo é um problema. Temos que ser diferentes. Eu não posso ser igual aos outros. Temos que ser diferentes. Então há um ideal da homogeneidade. Vocês me desculpem que ali no PowerPoint a flechinha ficou mal. O ideal da homogeneidade, a escola moderna, enquanto que a escola contemporânea se pauta pela heterogeneidade. No caso da moderna, há uma fusão cultural, mas é estratificada em função do nível socioeconômico. Na ausência dessa estratificação socioeconômica, o ideal da heterogeneidade faz o que se chama fissão cultural, que é sempre difícil, que é juntar, é incluir, que é aproximar todos, e não estratificar. Grande dilema ainda, presentificação, às vezes eu já comentei, às vezes é tradição, consequentemente, não há autoria e não há autoridade. A autoridade é vista como uma violência sobre o outro. O futuro se transforma em devir, e a vida rápida, esse fast life que nós estamos vivendo, é uma vida de superficialidade, aligeiramento e menor esforço. Só tudo é assim, borboleteado. Dentro dessa questão da autoridade, etc., essas duas chargezinhas, né? Na verdade, uma charge com duas figuras, que notas são essas? Os pais cobrando da criança. E aí, do lado direito, nos dias atuais, os pais cobrando da professora. Que notas são essas? É aquilo que uma orientanda minha, que muitos de vocês conhecem, né? É a Roseli Belmonte Machado, trabalhou na sua tese. Perdão, não foi a Roseli. Foi a Isabel Dutra, Correia Dutra. A Isabela trabalhou na sua tese de doutorado, e ela criou, pelo menos não conhecemos até agora, língua portuguesa. Não conhecíamos, faz mais de anos, 2 anos. Ela criou a expressão infantocracia, né? Que é o comando, o governo, a cracia, o governo da infância. A infância que governa. Mas não que a infância, não que a criança tenha tomado simplesmente para si o governo. Os pais também concedem. Ela trabalha isso na tese dela de uma maneira muito bem elaborada. Os pais convergem no sentido de conceder à criança, e a criança, então, toma para si a função de governar a família, que é a infantocracia. Ela trabalha com a educação infantil há muitos anos, tem uma grandíssima
de experiência em educação infantil e produziu essa bela tese que vocês podem encontrar ali no portal Foucault Itália. Mercadorização da vida, tudo é mercadoria, né? Logo, tudo é capitalizável, logo, qualquer ação é vista como investimento, tudo é monetarizável e reduzido a dinheiro, concreto ou virtual. Esses 3 pontinhos do logo, né, na escrita matemática, ficaram fora de lugar também. Esse é um filme muito interessante sobre competição, não vai dar tempo para passar, se vocês quiserem, depois eu volto. Por que esses novos conceitos de resistência, contra-conduta, e agora estamos estudando a desobediência, que é um conceito a mais, vai no mesmo sentido desses aí, mas que pode nos fornecer alguns detalhes interessantes. Então, era isso que eu tinha combinado, principalmente com a Karine, e termino aqui, me coloco à disposição de vocês pelo tempo que vocês quiserem, agora e ou no futuro. Enquanto, muito obrigado, eu vou tirar o sharing aqui, vou parar de apresentar, vou ver se eu enxergo vocês. Estou chegando. Pronto. Desculpe, foi muito tempo. Não foi bem o caminho. Maravilhoso, nós que agradecemos. Vocês já sabem, quero dizer uma coisa, gurias. Gurias e gurizes que estão aí. Vocês já sabiam dessas coisas. O que eu fiz foi uma viagem panorâmica e uma certa sistematização. Citei alguns autores que me parecem importantes e vou deixar isso aí a partir daqui a pouco, lá no portal, para quem quiser achar interessante. A Clarice Traversini gostou muito, mas ela é suspeita porque ela é muito minha amiga há muito tempo. Então, ela é suspeita, eu fico muito agradecido a ela. Gosto demais da Clarice, gosto demais da fibra que ela tem, da cabeça que ela tem. Muito obrigado. E ela? Beijinho. Não é para agradecer, não. Eu estou escrevendo porque eu acho que você faz. Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer assistir, estar aqui com vocês. E eu penso, Alfredo, que não é uma questão panorâmica, não. Eu acho que o modo como você traz e como você apresenta essa relação entre os conceitos faz a gente pensar e repensar a nossa contemporaneidade, a nossa escola, de uma outra maneira. Porque eu acho que dessa forma que tu conseguiu mostrar essa profusão de conceitos e o que tem a ver com a educação, penso que isso também nos dá uma certa atualização desse campo nesse momento. E tem uma coisa, Alfredo, que eu tenho percebido e que eu acho que você trouxe muito, muito bem, que atualmente as discussões que se faz são todas educação e pandemia. E aí você fica nesse chavão da educação e pandemia e não consegue fazer uma análise mais refinada de conceitos contemporâneos que têm implicado nos nossos modos de ser docente, nos nossos modos de escola. Então, Alfredo, eu queria, além de te parabenizar, te dizer que eu acho que tu traz para nós uma forma da gente poder pensar teoricamente neste momento, sem ficar sobre esse digamos, esse guarda-chuva, esse cobertor, sei lá como dizer, essa meio que panaceia da educação em pandemia e tudo vai por aí, né? Então, só para dizer que, além da amizade, tem mais coisa. Muito obrigado, de qualquer maneira. A gente agradece também a presença da Karine. Nós não combinamos com a Karine. Não combinamos, assim, agora é uma dinâmica, né, Karine? Então, acho que é livre esse maravilhoso. Momento se ouvir. A Clarice é uma convidada de honra nossa, né? Ia dizer, não, a Clarice, além de ser uma amiga, uma querida, e é uma madrinha de sonhos também, então é maravilhoso estar com ela. Mas eu queria falar que é uma das raras e importantíssimas pessoas lá no meu PPG. Caras. Termos éticos, de trabalho e de cabeça. Não é porque ela está aqui, não. Ela sabe que eu amo ela.
E a gente vai abrir para perguntas, né? Mas isso que a Clarice traz, Alfredo, é muito importante, né? Porque justamente a gente queria sair um pouco, Clarice, dessa ideia de pensar em educação em tempos de pandemia, né? E esse recuo que o Alfredo faz e essa volta para a contemporaneidade, assim, nos permite olhar a escola um pouco de fora, né? E até para pensar esse momento, porque ficar pensando esse momento sempre de dentro, além de ser cansativo, a gente não avança, né? E acho que essa profusão de conceitos também, né, Alfredo? Para mim sempre importa, assim. Desculpa. Karine, sabe o que é? Eu fico às vezes achando que tem profusão demais. Eu quero cortar, tá, mas bom, tá. Não, é porque as palavras são muito importantes, né? E a gente às vezes usa de uma forma aligerada e sem pensar no que essas palavras de fato querem dizer em determinados contextos, né? Então eu sempre acho que isso é muito importante. E isso nos ajuda a compreender o presente, né? Faz toda a diferença eu pensar o que é autonomia na escola moderna, né? E como a autonomia vem aparecendo em outros discursos, né? Então, nesse sentido, eu acho que é sempre muito atual. Tu sabe o que é também, já comentando um pouco isso, tu tens um colega matemático, né, e ele, como professor, é colega de todos nós, que é o Antônio Miguel, lá na Unicamp, que trabalhou muitos anos com educação matemática e é um excelente leitor do segundo Wittgenstein. E eu tenho participado de muitas coisas com ele, e ele insiste muito, algo que eu tenho insistido muito também há vários anos, e tu passaste por isso agora, na tua rápida fala, que é o que Wittgenstein chamava, e Antônio Miguel gosta muito de chamar, de terapêutica da linguagem. Fazer aquilo que Wittgenstein dizia, não deixe a linguagem sair de férias. Ou seja, não use de qualquer maneira as palavras, não dê folga para a polícia do discurso, o policiamento do discurso. Não para impedir o discurso alheio, mas para tornar o teu discurso o mais racional, capaz de dar razões e de desenvolver a razão dos outros. Isso implica não falar complicado demais, implica ter cuidado com os conceitos, implica, por exemplo, estabelecer uma diferenciação que é muito rica, muito rica. Por exemplo, entre resistência contra a conduta, no primeiro momento. E agora surge esse conceito de desobediência, que nós estamos estudando, como um outro conceito a se combinar com esses dois. Então, quem me conhece sabe o cuidado que eu procuro ter. Quando eu escrevo, é obsessivo. Minha conduta se torna obsessiva de ter cuidado com o que eu estou dizendo, sabendo que, por mais cuidado que eu tenha, eu não vou ser sempre compreendido como eu gostaria. Então, mais um motivo para nós termos cuidado e não sairmos assim, dizendo que a educação é qualquer coisa, é tudo, ou nesse festerê sobre educação libertadora, sobre, né?